Guilherme Pereira das Neves, professor da Universidade Federal Fluminense desde 1977, recentemente aposentado, com progressão para professor titular em 2019. Doutorado pela USP, 94, pesquisador 1C do CNPq, sócio honorário de HGB, orientador de doutorado, mestrado e graduação. Participou de eventos e publicou trabalhos no país e no exterior, na maioria sobre questões políticas e culturais em fins do século XVIII e início do XIX. Participa como pesquisador principal do projeto Caminhos da Política no Império do Brasil. Isso é o que está no livro. Eu também fiz uma pesquisa na plataforma Lattes, quando ela estava funcionando ainda, né? Não sei se voltou. E antes de me perder no sem número de orientandos de Guilherme, eu vi que ele escreveu, publicou alguns estudos muito interessantes, inclusive sobre 1817, que são Para fazer de 1817 uma revolução, o papel da historiografia, na revista do IHGB. Em torno de 1815, Dimensões da Política e da Religião no Império Português, também na revista do IHGB. Outro aqui, Comentários ao texto de Luis Javier Ortiz Mesa, La Iglesia Católica y la formación del Estado-Nación en América Latina en el siglo XIX. E muito chique em francês, com a esposa, Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves, Indépendance do Brasil et l'Union au Portugal, Politique et culture dans l'espace luso-brésilien, nos Análises historiques de la Révolution Française. E, além disso, ele escreveu uns pequenos ensaios sobre Dom João VI, sobre o livro de Oliveira Lima e sobre o próprio, que foram muito inspiradores e que estão na minha bibliografia já há bastante tempo e que realmente me chamaram muita atenção e é um dos motivos porque eu fiz questão de convidá-lo para o nosso seminário na USP. Guilherme, é isso, então. Por favor, bem-vindo e a palavra é sua. Muito obrigado, André. Agradeço muito a lembrança do meu nome para a conferência. Agradeço também a acolhida da Margarida, do Jorge, o Marcos, que já mandou uma mensagenzinha, o Reinaldo. Para mim é uma honra muito especial falar no arqueológico, né? Porque foi uma das instituições onde eu comecei minhas pesquisas. Eu vou explicar isso mais no final. E isso foi em 1980, quando ainda era presidente do arqueológico, o professor José Antônio Gonçalves de Mello, né, que eu tive o prazer de conhecer, conversar um pouquinho com ele, apesar do jeito muito seco dele, mas ele foi capaz de me dar algumas indicações preciosas que eu tentei seguir à risca. Queria também começar com uma explicação que é em relação ao título. Quando o Marcos falou, eu ouvi, né? O que aconteceu foi que André falou de um título que nós tínhamos combinado e que era muito sem graça. Dom Rodrigo Souza Coutinho e a transferência da corte em 1808, alguma coisa parecida. Eu ouvi aquilo, não gostei, acabei propondo esse título mais complicado que vocês têm hoje, em 1808, quanto de modernas havia nas velas que trouxeram Dom João, né? Em compensação, eu fiquei numa camisa de 7 varas, porque me arrumei essa questão interminável que é moderno, modernidade, que é um negócio que a gente não consegue se livrar com facilidade. Mas, por outro lado, eu tenho certeza que o momento atual exige, de alguma forma, que a gente volte a pensar essa questão do moderno e da modernidade, né? Não só porque a gente está vivendo os riscos que essa modernidade trouxe, não só com a pandemia, mas também com os problemas ecológicos, etc. e tal, mas também a gente está vivendo, em vários momentos, verdadeiros horrores daquilo que já foi antigo, que foi passado, e que supostamente o moderno dissipou, mas ao que parece não conseguiu
acabar de verdade. Se eu paro para pensar nessa modernidade da qual eu estou falando, tão difícil, complicada, eu vou situar a origem dela na ilustração europeia do século XVIII, que é um momento chave de uma passagem fundamental, eu acho, aí entre... não estou falando por mim, estou falando por outros autores, mas não vou ficar citando autores, do século XVIII, século XIX, de um mundo tradicional para a realidade acelerada onde a gente vive. É esse momento, são esses 200 anos que decola a ideia de utopia, a ideia de olhar para o futuro ao invés de olhar para o passado, né? É a hora que você não pensa mais o futuro apenas como escatologicamente, como o juízo final, mas você começa a ver um futuro da humanidade, você começa a procurar um futuro melhor para a própria humanidade. Essa modernidade, com certeza, é eurocêntrica, e essa é uma das críticas que, em geral, ela recebe, com certeza, e é dela, mas, apesar disso, é dela, no mundo português e brasileiro, que eu queria falar, refletindo a partir de alguns fragmentos de 40 anos de ensino e de pesquisa. Entrando mais no tema, eu diria que a questão que eu quero tratar enquadra-se bem num par que é muito característico da ilustração setecentista: luzes e despotismo. E, para isso, eu vou aproveitar uma imagem que eu vou apresentar para dar uma ideia de que luzes que eu estou falando. Tá? Então, um pouquinho de paciência para eu apresentar aqui. Estou mais habituado com esse negócio, mas não demais. Estão vendo? Muito bem. Sim. Bom. Essa imagem tem um título meio indefinido, né? Estamos vendo a sua imagem aqui. Hein? Voltou a sua imagem. É porque eu voltei para o meu roteiro aqui e aí sumiu a de vocês. Deve ter aparecido, não apareceu, não? Está aparecendo, muito bem. Estou vendo a imagem. Está vendo a imagem? Então tá bom. Eu posso fazer aqui. Sob a égide de Minerva. Ela é mais ou menos de 1781, um pouquinho posterior, provavelmente, e ela é uma homenagem ao José II da Áustria, imperador do Sacro Império, que está representado por essa estátua aqui à direita, né? Onde tem pessoas aqui admirando, etc. E tal. É um monarca absolutista, mas ilustrado, e que tinha feito, em 1781, um decreto de tolerância religiosa, né? O famoso caso do Calas do Voltaire, de 1762, aqui o José II, em 81, faz esse edito de tolerância. E daí, essa reunião de religiosos, de confissões diferentes, no foco da imagem, né? Então, aqui elas. O autor não é muito conhecido, é um daqueles pintores de segunda categoria francês do século XVIII, mas nem por isso o quadro deixa de ser altamente significativo do que eu gostaria de falar. Eu também ia chamar a atenção para outros aspectos que estão aqui. Um deles é esse escrivão, esse indivíduo aqui de costas, sentado sobre uma pilha de volumes enormes, aparentemente escrevendo, e talvez, ou quase com toda certeza, preparando uma mensagem para essa senhora que está encurvada aqui
conversando com ele. Ela provavelmente não sabia ler e escrever, ele está escrevendo para ela essa mensagem, isso era uma coisa comum na época. Se a gente vai para o outro lado, a gente vê aqui um religioso falando com dois camponeses. Isso deve dar a ideia da questão da difusão dos conhecimentos úteis para a atividade econômica, para a manutenção da sociedade, assim por diante. Se a gente recua um pouco, aparece esse... Eu estou fazendo besteira. Aparece esse prédio enorme aqui, completamente desproporcional em relação aos imóveis da cidade, né? E a cidade é um local de luzes, né? Que eu não sei, na realidade, o que ele está representando. Se ele está representando uma igreja, se ele está representando uma instituição qualquer, se ele está representando a antiguidade que forneceu uma série de elementos para essas luzes, né? E aqui na frente, entre o grupo dos religiosos e esse prédio, a estátua do José II, está um casal de braços dados que representa um pouco daquela civilidade, aquela sociabilidade que caracteriza o século XVIII, nas camadas ilustradas, é óbvio, né? Mas, no fundo, o verdadeiro tema do quadro é o nome que ele recebe, a Égide de Minerva, que é o nome da livraria, né? A livraria que, curiosamente, parece gerida por uma mulher, que é alguma novidade especial. Por quê? Porque é a difusão dos livros que garantiu toda essa situação nova que o Leonardo de France está tentando transmitir para a gente, né? E aqui existem, colado nas paredes, provavelmente não vai dar para ler, várias obras que estão sendo lançadas, e aqui tem até, em latim, o decreto do Edito de Tolerância do José II. Aqui tem Voltaire, tem Helvétius, tem Montesquieu, alguma coisa do gênero. Mais interessante ainda são os pacotes que estão aqui na frente da livraria para serem despachados. Eles estão para serem despachados, talvez vocês consigam ler. Aqui está Portugal, aqui, de cabeça para baixo, Espanha. Aqui tem alguma cidade que começa com N, que deve ser Nápoles, e aqui tem outra que dá para... Não, aqui é Nápoles, aqui é Roma. Tá? É R aqui embaixo, e aqui é Nápoles, P-L-E-S, né, de Nápoles. Ou seja, naqueles locais onde a Inquisição ainda teria um papel importante a fazer, né? E, portanto, era a ser combatida. Écraser l'enfant, aquele negócio todo do Voltaire. Vou parar para continuar. O Google mudou o esquema, então, de vez em quando, eu me perco ainda. Bom, o problema, para mim, é como pensar essas luzes em Portugal e Domínios. Como é que elas foram recebidas, como é que elas foram assimiladas, como é que elas se manifestaram nessa época. E quando a gente fala em luzes e relaciona com Portugal, em geral, a gente associa a figura de Pombal, né? É como se o Marquês de Pombal, ministro José II, naquele terceiro quartel do século XVIII, fosse a figura ilustrada por excelência que Portugal tem. E realmente, de fato, a gente consegue verificar alguns pontos onde o Pombal teve um papel significativo, né? E que podem ser identificados como ilustrados. Como é o caso, por exemplo, da reconstrução de Lisboa depois do terremoto de 1755. Né? A Baixa Pombalina é um plano urbanístico ilustrado, né? A reforma da universidade, em 1772.
que é sempre apontado como a grande conquista ilustrada do período pombalino. O fim da distinção dos cristãos novos, em 1773, né? E um novo regimento do Santo Ofício de 74. Não acaba com o Santo Ofício, mas coloca rédea curta no Santo Ofício, né? E acaba com esse problema da perseguição aos judeus. Eu até uma vez consegui identificar um indício de que a própria enciclopédia do Diderot e do D'Alembert estava sendo lida no Círculo do Pombal. Existe um verbetezinho, um trecho, melhor, da dedução cronológica analítica, um daqueles panfletos terríveis contra os jesuítas, que é fabricado na época do Pombal, que usa um trecho que parece tirado quase que ipsis literis do verbete Paraguai, do volume 11 da enciclopédia, que é de 65. A dedução é de 67. Então, daria tempo exatamente do volume chegar em Lisboa e, a partir daí, alguém ter lido. Bom, no entanto, apesar disso, tem vários aspectos do Pombal que apontam na outra direção. Não na direção das luzes, mas na direção do despotismo. Né? A começar por aquela bárbara execução dos Távoras em 1759. Aquilo é um espetáculo que não tem nada de luzes. Outro que talvez seja tão significativo quanto tirado a violência é a suspensão da Gazeta de Lisboa. Né? Um dos grandes instrumentos de circulação de ideias são os periódicos. E exatamente a Gazeta de Lisboa já existia há algum tempo, e o Pombal, por causa de alguma crítica que ele vê na Gazeta, etc., suspende a circulação em 62 e Portugal fica sem periódico, sem diário, sem alguma coisa regular há vários anos. A expulsão dos jesuítas, por sua vez, cria um problema do ensino, né? Principalmente do ensino básico, já que esse ensino era fornecido, sobretudo, pelos próprios jesuítas. Isso é resolvido muito precariamente em 1759 e, em 1772, aparece aquele subsídio literário que tenta contornar a situação, criando fundos para manter os professores, né? Porque é exatamente a hora que você começa a ter professores, vamos dizer, profissionais. Né? Aparece um ensino propriamente graças ao subsídio literário. No entanto, mesmo isso dá mil confusões. Em Pernambuco mesmo aparecem 2 professores régios que são muito mal recebidos, né? Isso está no livro do... fugiu o nome agora, mas tem o livro do Banha de Andrade também. São fatos conhecidos. Na própria universidade, por outro lado, o reitor, o D. Francisco de Lemos, que tem um período enorme na Universidade de Coimbra, como reitor, sai, volta, etc. E tal, o Francisco de Lemos prepara uma espécie de um relatório, em 1777, portanto, apenas 5 anos depois, quando Dona Maria quer saber do estado da universidade, e o relatório não é nenhuma maravilha, há vários problemas na universidade, e um deles, que me parece muito significativo, é que ele diz que para aqueles que se licenciavam pela Faculdade de Filosofia, faltavam empregos. Não havia empregos para aqueles que se diplomavam naquela Faculdade de Filosofia, que, no fundo, era o centro da reforma da universidade. É uma situação bem atual, né? Essa de não ter emprego para quem se forma. Eu não estou querendo tirar nenhuma ilação, André. Eu estou só expondo. Ainda nos autores do período, a gente pode detectar alguns problemas. Eu vou me limitar a mencionar 2. Tá? Um deles é o Luiz Antônio Verney, que é considerado o pai das mudanças pedagógicas em Portugal, etc. E tal.
publica O Verdadeiro Método de Estudar em 1746, né? No entanto, ele vive na Itália a maior parte da vida dele, ele não volta para Portugal. Ele sai de Portugal e não quer botar o pezinho de volta porque não sabe o que vai acontecer. Pior, ele na Itália se corresponde brevemente, porque o correspondente dele está morrendo, está no final da vida, o Luiz Antônio Muratori, que era um grande ilustrado italiano, católico, religioso, etc. Um erudito, e o Muratori, lá pelas tantas, cutuca ele com a questão da Inquisição. E o Vernet defende a Inquisição. Defende aí por volta de 1749, 48, que é quando ele está trocando essas cartas com o Muratori. O outro nome que é altamente significativo é o do Antônio Nunes Ribeiro Sanches, que sai de Portugal em 1726, com medo da Inquisição, portanto, ainda com D. João V, e nunca mais retornou. Começa a estabelecer conexões com Portugal novamente através de D. Luís da Cunha, o grande embaixador português da primeira metade do século XVIII, né? Que se estabeleceu em Paris, e ficou em Paris um tempão até sua morte em 1749. O D. Luís da Cunha começa a recomendar o Ribeiro Sanches para dar pareceres para o governo pombalino. E logo depois da expulsão dos jesuítas, o Ribeiro Sanches publica umas cartas sobre a educação da mocidade, onde ele tem críticas muito interessantes e comentários muito interessantes, mas aparentemente teve pouquíssima repercussão, embora digam que ele influenciou a reforma da universidade, não sei o que mais, e, sobretudo, ele não volta a Portugal. Ele fica em Paris também, onde ele escreve, inclusive, um verbete para a enciclopédia do Diderot e do D'Alembert. Então, com isso, o que eu quero dizer? Eu quero chamar a atenção que, com o Pombal, que a gente, em geral, identifica com esse caráter ilustrado português, com a presença dessa ilustração portuguesa, essas luzes são muito limitadas. Tá? Muito limitadas. Na realidade, me parece mais lógico entender o Pombal como a afirmação do poder absolutista do rei. A concentração de poder na mão do rei em relação à igreja e à nobreza. Ele também manieta a nobreza para controlar, colocar o rei realmente como uma espécie de Luís XIV. A preocupação dele é assegurar esse poder do rei. E aí nós temos esse período pós-pombalino. E o que esse período significa? Existe um termo que é muito utilizado, que é o da viradeira. Dona Maria teria propiciado uma viradeira, ou seja, teria retornado ao que existia antes do Pombal. Seria a recusa das mudanças pombalinas. Mas isso hoje acho que está muito difícil da gente manter, mas a gente tem uma certa continuidade com o período pombalino, mas também tem diferenças. Então, vou dar uma examinada nessa situação também com Dona Maria, para chegar ao Rodrigo Souza Coutinho, que é o foco. Eu queria chamar mais atenção. Dona Maria I, ela começa a governar em 1777, com a morte do pai, o D. José I, e a queda do Pombal, e ela governa até 1792, quando ela começa a ter problemas mentais e é substituída pelo filho, já é o filho mais novo, porque o mais velho tinha morrido de varíola, o D. João, que nós vamos conhecer como D. João VI. Né? Ele vai governar primeiro como príncipe, depois ele assume a regência, ele vira príncipe regente em 99, e só vai ser D. João VI em 1816, com a morte da Dona Maria. Como acontece com o Pombal, eu acho que existem os dois lados, existem os dois aspectos. Realmente, existe uma mudança, ou melhor, existe uma mudança da Dona Maria em relação ao Pombal, no fato de que a atividade, a Inquisição volta à atividade de uma certa maneira.
mas não mais contra judeus ou com muita independência, mas contra o que eles começam a chamar de libertinos. Libertinos quer dizer livres pensadores, né? Ou seja, os ilustrados. Isso começa logo em 1778, com um processo meio bomba contra José Anastácio da Cunha, que era professor de geometria, parece que brilhante, em Coimbra. Ele tinha sido um nome que tinha sido levado, um professor que tinha sido levado para Coimbra pelo próprio Pombal. Ele é acusado de várias impiedades e coisas do gênero, tem que passar por uma série de provações, não é queimado, não é executado, nada disso. Mas, além disso, ele formara ele próprio um círculo importante de discussão dentro da Universidade de Coimbra. Outros casos semelhantes são talvez mais conhecidos. Eu peguei logo 2 pernambucanos, porque eu tenho certeza que vocês vão lembrar. Um deles é o Antônio Moraes e Silva, o dicionarista, né, que vai passar por um processo da Inquisição em 1788. O outro se chama Bernardo Luís Ferreira Portugal, e é o deão da sede de Olinda em 1817. É o famoso deão da Bênção das Bandeiras, aquele negócio todo. E que depois de 21, quando ele sai da prisão, ele esquece o Portugal e passa a se assinar Bernardo Luís Ferreira, né? Lembro também um documento extraordinário que foi publicado na revista do Instituto Histórico Brasileiro pelo David Higgs. Talvez alguém tenha conhecido David Higgs, que era um pesquisador canadense que se encantou com essas questões da Inquisição tardia e achou esse processo fantástico. Ele chamava a Luciferina Assembleia. Por quê? Porque era a denúncia de um sapateiro com uma escrita complicadíssima, né? A Inquisição, dos propósitos absurdos que se faziam na botica da Rua Direita, onde era um dos caixeiros, o sobrinho dele. Então ele ouvia isso e aí ele comenta da botica, assim, impiedades todas que se falavam, que aquilo era um absurdo. Lá pelas tantas ele chega a falar, escreve um tal de V-U-L-T-E-R, Voltaire. Se a gente lê isso com um ligeiro sotaque lusitano, fica mais fácil da gente entender, né? Voltaire. Era Voltaire, né? Que ele não sabia, ele nunca tinha visto escrito. Então ele inventa pelo som, né? Isso envolve os professores régios do Rio de Janeiro, professor de grego, envolve o Alvarenga, professor de retórica e assim por diante. E isso também, essa situação da Inquisição, esse ressurgimento da Inquisição contra esse pensamento mais independente, também causa determinados efeitos. Eu vou lembrar o caso relacionado a um indivíduo, que é o abade Correia da Serra, José Francisco Correia da Serra, um naturalista, que tem uma vida atribuladíssima. É fantástica a vida dele. Aos 5 anos de idade, a família dele se muda para a Itália com medo da Inquisição contra judeus. Ele só volta a Portugal, já adulto, em 1777, tá, com 27 anos, protegido pelo Duque de Lafões, que está voltando também do exílio pombalino, e é acolhido por Frei Manuel do Cenáculo, um franciscano que tem um papel fundamental aí nesse período todo, pombalino e pós-pombalino. E ele vai acabar o secretário da Academia Real das Ciências de Lisboa. Só que, em 1795, ele volta a ter medo da Inquisição, talvez por causa desses casos que estavam acontecendo, e ele foge para Londres. E fica em Londres, onde ele se torna amigo do Joseph Banks, que era o presidente da Royal Society, que fez uma viagem com o capitão Cook
pelos mares do sul, tá? E fez um trabalho, parece que gigantesco, nessa área de botânica. Né? Um pouco mais tarde, ele era meio irrequieto, é verdade, ou temeroso, não sei. Em 1801, 6 anos depois, no entanto, aparece um representante diplomático português em Londres, que eu não guardei o nome, que ele achava que ia persegui-lo, etc. E tal. Ele foge para Paris. Foge para Paris, se instala em Paris, se dá muito bem, chega a ter um filho em Paris, se instala no Jardin des Plantes, se entende com todos os naturalistas daquela época, etc. E tal, mas só que, quando vem em 1811, Napoleão começa a cobrar dele alguma participação na invasão de Portugal. E ele, outra vez, foge e vai para Washington, onde ele se torna amigo de ninguém menos do que Thomas Jefferson. Aqui na propriedade dele, em Monticello, tem um quarto chamado The Abbey's Room, o quarto do abade. O abade era o Correia da Serra. Né? E não satisfeito, em 1821, o Correia da Serra ainda tenta voltar. Ele queria vir para o Rio de Janeiro, acaba em Lisboa, a corte já está em Lisboa e acaba morrendo logo depois. Bom, mais importante que isso aí, tudo que esses pequenos detalhes, para mim é um movimento que eu acho que dá para detectar, mas que é difícil de caracterizar e que eu acho que ainda falta muito estudo para a gente poder afirmar com certeza. Eu chamaria uma espécie de reação nobiliárquica que aparece aí na época do governo da Dona Maria e da regência de Dom João. O que estava acontecendo? Com a queda do Pombal, todos os desterrados e marginalizados pelo Pombal, especialmente da nobreza, voltaram para Portugal. É o caso do Duque de Lafões. Né? Isso gera uma pressão sobre a corte. Tá? Em relação a quê? Em relação àquilo que um que ficou... o pai foi preso durante anos, o Marquês de Alorna, ele escreve uma memória, em 1803, onde ele faz uma crítica ao despotismo ministerial. Ou seja, a ideia do Pombal de usar pessoas competentes, muito mais do que nobres. Tá? Eles querem voltar a ter o peso dos nobres na condução dos negócios do reino. Isso aí a gente ainda percebe um pouquinho adiante, quando a maior parte da alta nobreza portuguesa não acompanha Dom João através do Atlântico, fica em Portugal e monta uma delegação que vai a Baiona, na fronteira da Espanha, né, para ter uma entrevista com Napoleão e pedir a Napoleão um rei para Portugal, porque Dom João tinha fugido. Portanto, estavam querendo outra coisa. E o fato é que Portugal talvez seja a única região ocupada pelas tropas napoleônicas onde o Código Napoleônico não foi colocado em vigor. Você nunca colocou o Código Napoleão em vigor em Portugal. E o processo de implantação do liberalismo português vai ocorrer a partir lá da década de 30 e assim por diante do século XIX. Por outro lado, esse período da Dona Maria também tem certas coisas que fazem a gente pensar em luzes. Por exemplo, em 1780, portanto, no início do reinado dela, tem a criação da Casa Pia de Lisboa. É uma instituição até hoje importante, né? E que é criada pelo intendente de polícia de Lisboa, o famoso Pinamanique, que é uma figura emblemática do período, porque ele começa com iniciativas feito essa da Casa Pia, que queria tirar os vadios da rua, tirar as prostitutas, limpar as ruas de Lisboa dos cães soltos, coisas desse tipo, iluminar as ruas, mas depois de 1789, depois da Revolução Francesa, ele vira um furioso caçador de jacobino. Né? O problema do Correia da Serra, inclusive, passa pelo Pinamanique.
A Gazeta de Lisboa volta a circular em 1788 e outros periódicos começam a aparecer a partir daí. Em 1793, se inaugura o Teatro São Carlos, né, que é a ideia do espetáculo público. Né? Não é mais o espetáculo da corte, é um espetáculo onde as pessoas cultivadas que tivessem interesse podiam ir lá assistir a ópera, a encenação e assim por diante. Logo depois, em 1796, você cria a Biblioteca Pública, que hoje é a Biblioteca Nacional de Portugal. Né? E um pouco mais tarde é a vez da Biblioteca de Évora, com o Frei Manuel do Cenáculo, na cidade de Évora, um pouquinho ao sul de Lisboa. Há mais uma iniciativa que é muito frequentemente citada e que é um bom gancho para eu chegar, enfim, ao Rodrigo Sousa Coutinho, né? Que é a tipografia calcográfica, tipoplástica e literária do Arco do Céu, né? Que funciona de 1799 a 1801 e que é uma iniciativa desse Rodrigo Sousa Coutinho como secretário da Marinha e do Ultramar, né? Onde ele bota uma porção a gente quase pode chamar de letrados, vamos chamar assim, que fazem tradução, que publicam obras úteis, as tais obras úteis que são mandadas, inclusive, para o Brasil, que aparentemente apodreceram em grande parte. O Rodrigo Sousa Coutinho, ele nasce em 1755 e morre em 1812, já no Rio de Janeiro. Ele tem uma formação sofisticada no Colégio dos Nobres, na Universidade de Coimbra, e ele, em 1778 e 79, ele é designado como representante diplomático português na corte do Piemonte, em Turim. E, para isso, ele faz uma viagem onde ele passa por Madrid, Paris e Suíça. Né? Em 96, ele volta para ser secretário da Marinha e do Ultramar. Em 97, ele escreve uma famosa memória, talvez seja o documento mais famoso dele, sobre os melhoramentos dos domínios de Sua Majestade na América. Né? Em 1801, ele muda para a pasta do Real Erário, mas ele fica até 1803 e é obrigado a pedir demissão por mudanças políticas na composição do gabinete. Não vou falar do período posterior dele, de 1808. Hoje a gente tem um trabalho extraordinário, que depois eu posso mostrar para vocês, mostrar as indicações, da André Mansuy de Nis Silva, que faleceu há 4 anos atrás, que é uma biografia com uma documentação enorme sobre Dom Rodrigo, mais 2 volumes de obras de Dom Rodrigo, publicados pelo Banco de Portugal. E sobretudo, é interessante pensar que falta de ar. A cidade onde Dom Rodrigo vai, Turim, é uma encruzilhada cultural na Europa. Entre Itália, França, Suíça, Alemanha. E o resultado é que Dom Rodrigo passa esse longo período em Turim aproveitando exatamente para estudar. Ao que tudo indica, ele é o primeiro, ou um dos primeiros em Portugal, que descobriu e leu Adam Smith e fez força para entender Adam Smith. Quando ele passa em Paris, ele vai conversar com a Abbé Raynal, da história das 2 Índias e tal. E, com isso, ele também tem uma ideia da crítica que se fazia à política colonial europeia dessa época. Ao mesmo tempo, está em processo a independência das colônias inglesas na América. Em 89, ele está em Turim quando começam a chegar os primeiros refugiados, os primeiros nobres refugiados da França, da Revolução. E, com isso, ele
tece outras considerações sobre o que era preciso fazer para evitar uma tragédia feita aquela. Ele é um defensor vigoroso do antigo regime, de tudo que existia de tradicional. Mas se dava conta exatamente esse risco que Portugal e os domínios corriam de se ver, de repente, envolvido ou num movimento revolucionário tipo Revolução Francesa, ou, do outro lado, um movimento de independência, como tinha ocorrido nos Estados Unidos. E, para isso, é que ele vai recorrer ao Arco do Cego para fazer as publicações, vai pensar nos melhoramentos lá dos domínios como formas de mudar, de melhorar a relação dos colonos, dos súditos com a coroa e assim por diante. A busca infernal de dados estatísticos para poder analisar o império, né? É isso que ele está fazendo. E, sobretudo, aí é que eu vejo um dos lados mais modernos do Dom Rodrigo, ele é capaz de fazer prognósticos. Ele é capaz de pensar não com base no que está acontecendo, Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, o que vai acontecer com Portugal? É preciso levar a corte para a América. Tá? É a solução quando está diante da invasão. Muito bem. Para avaliar esse lugar do Rodrigo, eu me lembrei de pegar também dois exemplos. Um não está muito ligado a Pernambuco, o outro está diretamente ligado a Pernambuco, e ambos estão ligados a trabalhos que eu andei fazendo. O primeiro chamava-se Miguel Antônio de Mello, e é uma figura pouco conhecida, hoje já aparece em notinha de pé de página de vez em quando. Ele foi governador de Angola em 1797, na época de Dom Rodrigo, até 1802. Ele depois vai ser governador dos Açores, de 1806 a 1810. Depois vai ocupar cargos em Portugal com Dom João. E ele, quando passa pela Bahia e pelo Rio de Janeiro para chegar em Angola, ele deixa dois documentos que são fantásticos de observação crítica, observando quais são os problemas da região, né? E, além disso, em Angola e nos Açores, como governador, ele tenta fazer uma série de iniciativas ilustradas. Em Angola, ele tenta ressuscitar a fábrica de ferro que tinha funcionado na época do governo do pai do Dom Rodrigo, o Dom Francisco. Busca de recursos naturais, melhor organização administrativa. Em compensação, de repente, eu descobri que ele prepara um regulamento para os quartéis militares, onde tem um item fundamental no regimento, dizendo, olha, tem que ter uma oração diária de todos os soldados. A hora que eu tomei um susto, disse, meu Deus do céu, esse homem não é só ilustrado, ele tem alguma coisa do outro lado, né? E aí, mais tarde, eu fui descobrir uma dimensão ainda mais tradicional do Dom Miguel Antônio de Mello, que é a seguinte: em 1827, ele publica em Paris uma obra anônima, cujo nome é quilométrico, eu vou abreviar, é Projeto para a Reforma da Lei Fundamental da Monarquia Portuguesa, ajustado ao gênio, caráter, foros, usos e costumes da nação respectiva, etc., etc., etc. Tá? O que ele quer com esse texto? Não foi fácil até nem mesmo entender. Ele quer remediar a Constituição que Dom Pedro, nosso Dom Pedro I, tinha outorgado a Portugal em 1826, que, segundo ele, tinha introduzido grandes alterações, estou citando entre aspas, tá? Grandes alterações na lei fundamental da monarquia portuguesa, que conta já perto de 8 séculos de antiguidade e à sombra da qual a nação portuguesa viveu sempre sossegada e feliz até a época da infame rebelião acontecida no ano de 1820.
E, ao contrário das constituições modernas, o que ele quer? Ele admite as cortes como poder legislativo, mas completamente subordinadas ao rei. O soberano continua sendo a suprema cabeça política da nação. Tá? A real pessoa dele é sagrada, inviolável, livre de toda e qualquer responsabilidade temporal pelo que obrar no exercício da soberania. E ao rei devia até caber escolher as cores e ornatos da libré dos criados de diversos fóruns ou hierarquias de sua casa real. Claramente não é uma cabeça moderna, né? De uma certa maneira. Na realidade, ele vê a sociedade ainda composta por indivíduos de diferentes graduações, reguladas pelos desígnios da providência, e para a qual cabia registrar miudamente as características à moda de um regulamento de antigo regime, né? Com a posição de cada um, a honra de cada um, e assim por diante. Bom, o tempo está ficando escasso, eu passo a segundo caso, que eu acho que tem a ver com o Dom Rodrigo, que é José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho. Acho que vocês vão identificar imediatamente com o bispo de Olinda, né, num breve período, final de 1798 a 1802, meados de 1802, e que é considerado um grande conservador, sobretudo por causa daquela obra dele, Análise da Justiça, do resgate do comércio, do resgate dos escravos na costa da África, né? Isso imediatamente carimba ele como um conservador, defensor da escravidão, etc. Por outro lado, ele já tem uma bibliografia razoável. Além do Antônio Jorge Siqueira, que eu achei que talvez até estivesse aqui presente, tem uma tese do Nelson Cantarino, na USP, de 2012. Procurando na internet, achei que tem um artigo de duas recém-formadas aí da Universidade Federal de Pernambuco, Fabiana Braz e Paulo Conte, um artiguinho feitinho, resumindo as coisas. Tem o livro do Monsenhor Severino Nogueira, sobre a criação do seminário. Tem as obras econômicas editadas pelo Rubens Boba, com a apresentação de Sérgio Buarque, né? E muitas outras coisas. E o fato que me liga ao Azeredo é que meu mestrado, onde eu comecei, em 1984, chamava-se o Seminário de Olinda, Educação, Cultura e Política nos Tempos Modernos. Até hoje está inédita, fui aproveitando uma coisa ou outra aqui ou ali, mas ela fundamentalmente está inédita. E também no Azeredo a gente acha que encontra essa dualidade. Tá? Essa dualidade está, de um lado, na personalidade dele, extremamente autoritária, e a gente percebe isso na defesa intransigente da ordem do antigo regime, assim como é evidente na atuação dele como bispo e como presidente da Junta de Governo de Pernambuco, já que o Dom Tomás Antônio de Melo tinha sido chamado de volta a Lisboa, ao lidar com as câmaras, ao lidar com a Irmandade do Santíssimo Sacramento. Tem uma série de momentos onde aparece o lado muito déspota, né? Muito despotismo do Azeredo. Mas, por outro lado, ele também, como Dom Rodrigo, como Miguel Antônio de Melo, ele tem a preocupação de transformar certos aspectos da realidade para conservar o mecanismo em funcionamento, né? Eu chamo a atenção para dois aspectos. Eu só vi a quantidade enorme de documentos no arquivo Jordão e Mereciano quando eu andei lá pesquisando há muitos anos. O comércio de gado e o abastecimento do Recife, né? Era um dos problemas para o Azeredo na junta governativa. A outra é a organização do ensino. Ele percebe uma série de problemas na organização das aulas régias, de corrupção, de falta de sistematização, etc. E tal. Existe o livro da Adriana Maria Paulo da Silva, que trata disso, mas eu não concordo muito, e ela, sobretudo, não usou as informações que o Azeredo forneceu a Dom Rodrigo quando ele volta a Portugal em 1802. São 3 informações que estão no arquivo no fundo é do Ministério da Fazenda português. Agora está me fugindo o nome.
Isso tudo mostra também, aparece também, esse lado ilustrado dele, aparece com o seminário. Por que eu fui estudar o seminário? E por que eu fui esbarrar com o seminário em Olinda? Eu não tinha nenhuma ligação especial com Pernambuco, eu não tenho ascendência pernambucana, nada disso. Na realidade, eu me encantei foi com o Dom Rodrigo. Eu queria estudar Dom Rodrigo. Mas me dei conta que era coisa demais para o mestrado e não dava. Lá pelas tantas, eu descobri que a ideia, as propostas do Dom Rodrigo podiam ser vistas na criação do seminário, como um seminário tentando criar uma elite na colônia para realizar aquelas reformas que o Dom Rodrigo imaginava. Né? Ele precisava de gente capaz para fazer essas reformas. E isso é altamente ilustrado. Né? Claro que isso tudo levou o Azeredo a um desgaste enorme, por isso ele acaba sendo chamado de volta. Eu não posso detalhar muito, mas onde eu queria chegar, e já é o começo da minha conclusão, é o seguinte: o que na realidade estava escapando a essa gente toda ilustradas e não tão ilustradas em Portugal? Eu acho que o que estava faltando, que eles não conseguem se dar conta, é a novidade que a Revolução Francesa representava. Né? Dom Rodrigo era um entusiasmado pelo Edmund Burke, das reflexões sobre a Revolução Francesa. O Azeredo só falava mal dos novos filósofos. Né? E o Miguel Antônio de Melo chama a coitadinha da Revolução de 1820, que não queria cortar a cabeça de ninguém, de terrível, não sei o quê, não sei o quê. Então, são pessoas altamente avessas a pensar qualquer coisa desse mundo realmente moderno que a Revolução Francesa está anunciando. Por quê? Porque ela representa o fim da ordem tradicional. Ela representa a substituição do súdito pelo cidadão. Agora, isso implica também um desencantamento do mundo. Né? Representa um novo lugar para a religião nesse mundo. A política, que era privada, vira pública. Mas a religião, que era pública, vira privada. E, com isso, aparece o problema de como é que você vai compreender o mundo onde você está. Como é que você vai exercer o poder sobre essa população que não obedece mais a um mesmo código de valores que era dado pela religião? A minha impressão é que a solução para isso foi a ideia de nação. A ideia de nação é uma nova comunidade, uma comunidade política que é capaz de unir as pessoas. Não importa mais se eu sou protestante ou sou católico, eu sou francês. Né? Esse que é o ponto. No entanto, essa ideia nova exige ser construída, inculcada na mente das pessoas. E aí é que aparece o papel inédito que a história e a escola passam a desempenhar. A escola de antigo regime não tem nada a ver com a escola do século XIX, a escola de massas. Nem a história do século XIX tem a ver exatamente com essa história até o século XVIII. A gente fala de Homero, de Heródoto, a gente fala de Tucídides, mas não fazemos mais a história deles. Né? Não fazemos nem a do Muratori, lá no século XVIII. Fazemos uma outra história, que é a história do Rank, a história do Michelet, e daí por diante. Mas nas velas de Dom João não veio nem história nem escola. E aí está um problema. Né? O Evaldo Cabral de Melo tem um artiguinho na Folha de São Paulo, onde ele lembra que o Hipólito da Costa, no Correio Brasiliense, fala que as instituições da corte do Brasil, a partir de 1808, foram decalcadas do Almanaque de Lisboa. Né? Quer dizer, é como se você continuasse exatamente a mesma coisa. E, portanto, o problema é o que são essas luzes do fundo. Há luzes? Sem dúvida. Né? Eu tenho sempre problemas com a Ana Cristina Araújo, lá de Portugal, que quer defender as luzes portuguesas de todos os jeitos,
Concordo, mas eu tendo a pensar como o Sérgio Buarque de Holanda, que lá na introdução ao Azeredo, às obras econômicas, fala do caráter pragmático dessas luzes. E aí eu ia lembrar um trechinho do grande historiador italiano, Franco Venturi, que diz assim, o texto é de 1970, do livro de 1971. Em toda a Europa do século XVIII, um dos problemas mais difíceis é compreender exatamente até que ponto essa racionalização das luzes é técnica, quer dizer, puramente instrumental, no interior de estruturas mentais que a dominam e a enquadram. E até que ponto, ao contrário, essa nova mentalidade se mostra capaz de erodir e dissolver os próprios quadros que a mantêm acorrentada e a entravam. Eu acho que, diante disso, a gente fica com pouca dúvida que as luzes portuguesas e brasileiras ficaram no instrumental e não foram capazes de romper, na realidade, essas amarras que as prendiam. O resultado é que, depois de 1822, a gente tem uma construção de um país muito frágil, onde permanece, em grande parte, um certo encantamento do mundo, né, e desse universo de antigo regime muito socialmente marcado e hierarquizado. Um século XIX que está cheio de contradições entre o antigo, com a escravidão, e o novo, como Machado de Assis, por exemplo. Eu não consigo pensar de mais novo no século XIX brasileiro. E para não falar da herança que está conosco até hoje. É isso aí. Obrigado.